Bem-vindo ao Café com Fred, onde a gente fala de empreendedorismo Aí e sim. dessa vida aqui nos Estados Unidos. Hoje, com a ilustre presente aqui de Alex, nosso amigo. Opa, deixa eu beber. Bebe. E brindar sem beber, como minha avó já dizia, é falta de Azar, respeito. azar, Arriscado isso aí. entendeu? Então, e aí? Estamos aqui com Vamos o conversar Alex com o hoje. Alex? Isso, se apresenta aí Muito pro bom. pessoal, Alex, para as pessoas saberem quem é você, o que você faz. Rapaz, tem coisa aí, né? Que a gente faz um pouco de tudo É, aí, tem, toda tem um essa pouco de vida aí. história de novela, sei que teve um pouco Eita. de amor das antigas que te trouxe até aqui, mas conte aí. Rapaz, pois Porque não é, veio pois só para os é. Estados Unidos, não, né? Antes você foi para a Europa e tudo. Pois é. Nessa Conta última. brevemente aí pra gente um pouco Conte aí da. o que te fez sair do Brasil, como é que foi Ó, isso tudo. previamente, assim, lá no Brasil tinha algumas empresas, né? E aqui Uhum, tem há mais tempo, a empresa de tecnologia, uma software house, uhum, já tem 20 anos já. E E aí, dentro dessas coisas de empreender lá no Brasil, já tive distribuidora de hortifruti, já tive call center, já tive várias coisas lá. E aí, no finalzinho, tinha uma coisa que eu sempre, no final que eu falo, né, um pouco antes de sair do Brasil, tinha uma coisa que eu sempre queria fazer, não sei por quê, essa coisa de quiropraxia, né? Mas eu tinha é isso isso que eu comigo, lembro. pois é, eu tinha isso comigo já, acho que desde da adolescência que eu lembro. Cara, um dia eu vou fazer esse negócio. E aí eu decidi fazer uma segunda formação, né? Já tenho a minha primeira formação em administração, pós-graduação e tal, mestrado, um monte de coisa. Mas aí decidi fazer a quiropraxia como uma coisa pessoal, né? Aí depois de velho, né? No final das contas. E Vai aí, fazer o que ama, Tem que né? estar sempre inventando, tem que estar sempre inventando. Aqui a gente né? fala muito, né, Fred? A gente diz que a gente tem que ser sempre duas fontes de renda, porque se uma der problema, tem a outra para Duas ou sustentar, mais. duas ou mais. Exato. E aí foi isso. Aí eu fiz a formação lá no Brasil em quiropraxia. Uhum, E aí, dentro dessa fase final, antes de sair do Brasil, né, eu tinha me preparado para fazer uma pós-graduação na Espanha. E aí a uhum. gente vai entrar na Ah, história que você comentou, que era uma graduação para fazer uma equivalência de currículo, né? Formação no Brasil te dá uma quantidade de horas dentro da formação de quiropraxia, mas não é o suficiente para você ter o currículo mundial para poder atender em todos os lugares, né? uhum. Sim. E aí eu fui fazer essa pós-graduação lá na Espanha, e aí chego lá na Espanha, estou estudando, né? Fazendo lá a minha formação e tal. E de repente, né? Eu recebo lá uma mensagem lá na rede social de uma pessoa que eu não via há quase 30 anos. Opa! Falando, e aí, como é que você tá? Tudo bem e tal? Minha mãe passou lá, que eu tô no Brasil, né? Eu tô andando lá no Brasil. E aí a mãe dessa pessoa passou lá, me viu, comentou com ela, tudo. E a gente estava em fases parecidas, né? Eu fui casado por muito tempo lá no Brasil, tinha me separado há alguns anos, e essa pessoa também. E aí a gente começou a conversar, tá? Eu lá na Espanha, com a previsão de continuar essa segunda fase aí da vida ficando por lá, tocando as coisas por lá. E aí a gente começou a conversar e aí ela foi me falar que estava aqui nos Estados Unidos. Falei, pô, eu tô nos Estados Unidos também, tô aqui fazendo minhas coisas, tá? Tá bom. Sabe uma coisa? Vou dar um pulinho aí pra Então gente. você estava lá na Conhecer. Espanha, ela Tava. aqui, e na verdade vocês são do Brasil. A Já. gente é do Brasil, Então, exatamente. eu já tenho duas perguntas aqui. Sim. Você falou que da empresa que você usou um termo específico que eu mesmo não conheço. Então, se você puder esclarecer, não foi o do call center, foi a primeira que você usou, Uma é, software house. software house. Aí você explica o que é esse software house Aham. e também faz uma comparação para a gente, como é que foi estar empreendendo lá na Europa e aqui, as diferenças. Então, não Pois esquece é. de colocar isso. Mas continua a história, continua a Tá, história. então tá. Então essa história aí do Já temos relacionamento só Love's para. in the air. Exato. E aí foi que, então eu vim pra cá, né? A gente, né, se reencontrou e tal, e foi super bacana, porque a gente tinha tido um relacionamento realmente há 30 anos atrás. A gente Uhum. era jovenzinho, adolescente, ali final da adolescência, tudo. E aí a gente teve um relacionamento e depois nunca mais se viu, depois de todo esse período. E a gente, por coisas da vida, a gente foi se reencontrar e deu super certo, assim. Foi um Que reencontro super legal. gostoso. E aí, dentro disso, a gente nesse momento assim, eu estava indo para empreender na Espanha, né, e retomar as coisas de lá, claro, né, sigo ainda com a empresa lá no Uhum. Brasil, com o Software House lá, mas a ideia era realmente sair ali do ambiente, ir para um outro ambiente de empreendedorismo, que era um ambiente europeu,
Eu confesso, né? No Brasil, bicho, você tem que matar uns 40 leão por dia, não é só um não, né? Exato. E aí dentro Muito de desse... empreendedor. Exato. Aí eu falei, cara, não, esse negócio aqui no Brasil, bicho, já tinha, era muita montanha-russa, cara. Pô, cara, uma hora você acha que você tá com folga, dá uma chuva, dá um vento, o governo decide alguma coisa e você tá de novo Passa um tendo que furacão. ralar de novo num nível como se você estivesse começando. E aí eu tava um pouco cansado disso, né? Essa era a ideia, um pouco de mudança de mercado. Eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos um período breve e na Espanha também, um período breve. Uhum. E aí, e como eu tenho cidadania europeia, e tudo, eu falei, vou para lá e vou seguir de lá, essa nova fase. E assim foi, só que no final acabou que as coisas mudaram, viemos para cá, Plano né? mudou. E vamos aqui empreender no lugar que eu acho que para empreender aqui é um dos lugares mais gratificantes, né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos. Até pra gente chegar nesse ponto, houve uma dúvida de vocês se Uhum. ela ia para Espanha, se você vinha para os Estados Unidos, se vocês iam para o Brasil nesse momento que eu entendi. Você falou para ela, tô indo aí para os Estados Unidos para a gente se encontrar, para a gente se rever depois de 30 anos, e hoje você está aqui. Uhum. Houve uma dúvida de vocês e se houve, o que fez vocês tomarem essa decisão de estar aqui hoje? E não ter voltado para o Brasil É, ou não ter ido para essa Espanha? balança entre Espanha, porque muita gente vai de fato para Portugal, tem a facilidade, agora até piorou um pouquinho, eles restringiram um pouco mais, mas essa pergunta de Europa ou Estados Unidos, muita gente tem. Você deve ter ido para lá por conta da sua cidadania europeia, que você falou, isso deve ter contribuído, talvez, ou não. Sim. E depois você deu uma palhinha ali dizendo que aqui é mais fácil de empreender. Mas o quanto? Fala, dá algum exemplo para a gente, alguma coisa assim. Porque Que é lá você já óbvio, tinha começado. Essa é a nossa dúvida. Lá você já tinha você começado. estava Você teve investindo, que parar para vir. sim, e você E estava para investindo recomeçar. na carreira de chiropractor, né? É, E quiropraxia. quiropraxia. Uhum. E também, claro, sempre na parte de TI, né? De software e tudo. A Software House, assim, ela tem 20 O que é anos, software né? house? Tá. Software House é um conceito para uma empresa que faz desenvolvimento de software, normalmente vinculado a software sob medida, que é o nosso carro-chefe mesmo, né? Então lá a gente não trabalha com produtos prontos, né? Foi uma coisa que há 20 anos atrás a gente entrou um pouco na onda da internet, assim, quando a internet era tudo mato, né? Como fala assim, né? As coisas, ninguém, você Tinha falava, muito que pro, invertir. Perde ninguém. exato, você começava a ver as empresas lá, as empresas não tinham website, não tinha e-mail corporativo Exato. para as empresas de pequeno e médio porte lá do Brasil, e era essa a realidade lá no começo, né? E aí, quando aproveitando essa oportunidade de mercado, a gente entrou no mercado, começou a surgir as demandas muito pontuais para cada necessidade dos clientes, né? Uhum. Eles tinham as dores, os clientes tinham as dores, aí nos procuravam e falavam, pô, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. E eram coisas desconexas. Num primeiro momento, obviamente, foi muito desafiante, né? Para a gente conseguir criar essa sistemática de trabalho, mas depois foi um grande diferencial de mercado, né? Que a gente realmente conseguiu. Eu acho que a nossa expertise, no final das contas, é ter a facilidade de entender a dificuldade do cliente. Não é nem tanto a execução, assim. Eu acho que os projetos mais desafiadores e mais bacanas da gente é porque, e muitos contratos também que a gente fechava, era porque a hora que sentava na frente do cara, ele começava a falar as dores dele, e a gente foi se especializando em entender o que o cliente queria, que se tornava fácil. A gente falou, eu estou entendendo o que você está falando. Entendi. E que às vezes. Você tem a facilidade de traduzir o que a pessoa quer para Exato. o ebonês ou alguma coisa assim, né? Eu brinco muito É. dizendo que eu tenho a facilidade de traduzir para o amazonês. Uhum. Porque o que você pensa, executar aquilo é difícil. Então, é o que você está falando aí Era e me fez isso. remeter muito a isso. Era isso, claro, né? Tem outras ótimas empresas também lá no Brasil que fazem isso, mas a gente percebia que era um diferencial, assim, que você pegava empresas grandes, às vezes que o cara, ele queria vender, ele não queria muito solucionar o problema do Sim. cliente, sabe? E a gente tinha essa pegada mais de realmente, senta aí, vamos entender aonde está te machucando aí o seu De a business favor, exato. para a gente conseguir te ajudar.
E aí isso acabou dando muito certo lá. Então, o Software House é isso, né? Essa empresa de desenvolvimento de software sob medida, Sob né? medida. Soluções sob medida. E aí, agora fazendo recorte, né, isso do Software House, aí falamos de Espanha. Aí dentro da minha formação, ou tanto profissional quanto acadêmica, eu passei um tempo morando na Espanha, fazendo mestrado lá na Espanha, na área de administração e recursos humanos mais especificamente. E dentro desse período do mestrado lá, eu atuei no mercado espanhol, né? Sim. E empreendendo também, né? Mas aí não como uma empresa direta, aí era uma sociedade, né? Lá na Espanha. E aí as coisas foram indo por um caminho que me fez entender diferente essa coisa do empreender fora do Brasil. E isso me fascinou lá. Porque eu falei, cara, não preciso, tipo, matar tanto leão. É só uns dois só, né? Porque no Brasil você tá com um montão, tem que matar um montão. Lá era uma coisa um pouco mais fácil. E aí isso me fascinou. Aí, claro, né? Dê um exemplo aí para a gente entender direito com essa diferença. Porque eu fico imaginando, eu vejo muito brasileiro que chega aqui e Uhum, quer meio que fazer como ele faz no Brasil. Eu falei, uhum, amigo, americano não gosta de Havaiana. Para ele, Havaiana é sandália de dedo. Ele gosta de usar sandália com meia. Não vai dar certo nunca. Então, uhum. para de achar que a Havaiana vai vender horrores, porque não tem esse mercado aqui. Então, eu fico imaginando, eu estou tentando imaginar como que era esse desencaixe no mercado espanhol. Uma curiosidade minha aí para. Sim. Por exemplo, lá na Espanha, quando eu fui atuar, eu comecei lá, tava no Uhum. núcleo, né, educacional ali, universitário, e acabei tendo contato com o proprietário de uma escola lá, né, que estava nessa área de educação e tudo mais, e ele precisava de ajuda na área contábil da escola dele. A minha formação, né, área de administração, empreendedor e tudo mais, tinha um background enorme na área de controladoria financeira, e aí eu falei, tá bom, vou te ajudar. E aí, cara, foi um trabalho tão bacana. Então, né, vamos fazer um recorte, né? Me chamou para fazer um trabalho, o trabalho foi tão bacana, e aí ele me convidou para começar a dar aula. E disso de começar a dar aula, ele tinha outros negócios, falou, cara, ele tinha uma rádio, tinha uma escola de educação infantil também. E ele falou, cara, estou precisando de ajuda aqui, vamos montar esse negócio. E tá bom. E aí, cabeça de empreendedor, ele, com a minha cabeça de empreendedor, funcionou ali. E a gente ficou todo esse período ali dos estudos, a gente trabalhando juntos ali, desenvolvendo os projetos dele, né? Então, te respondendo aí a pergunta que você fez, o que que é a diferença, né? Claro, a mentalidade do europeu, a mentalidade do brasileiro, a mentalidade do americano são muito diferentes. Uhum. São coisas que não dá para a gente comparar quando a gente vai falar culturalmente ou o que se espera de negócios. O que é uma grande diferença é o ambiente de empreender. Então, o ambiente de empreender no Brasil e o ambiente de empreender nesses outros mercados é muito diferente. Por quê? Primeiro, pelas facilidades. Segundo, que é um mercado mais dinâmico e é um mercado mais amadurecido. Então, você tem facilidade de vender os seus produtos ou os seus serviços de uma maneira mais fácil. É essa a ideia que eu falei, que tipo, assim, você não precisa matar 50 leões. Então, pô, fazia 3, 4 reuniões e fechava o negócio. Isso. No Brasil era muito diferente essa realidade, E também sabe? tem a parte contábil, né? Que nem você estava falando, que ele te chamou para te ajudar na parte Lá no contábil. Brasil é um Lá no ambiente hostil, Brasil, né? eu brinco com o pessoal, em um estado você consegue ter 50 tipos de imposto. Uhum, Na Europa, eu não sei como que é lá, muitos detalhes, mas aqui nos Estados Unidos é um imposto, praticamente. Uma venda dentro do estado é um valor. Dentro do outro estado é outro valor. Então, quando você põe isso dentro de um É, sistema, aqui é nos Estados muito Unidos você difícil. cria 51 tipos de venda só. Por quê? A porcentagem é única. uhum, Agora, lá no Brasil, você cria 51 para um estado, uhum, entendeu? Porque Porque aqui a tem o imposto complexibilidade federal e o tem imposto isenção. estadual, acabou. E E tem, municipal, né? não, e tem a isenção lá É, no Brasil. Aí tem empresa que aplica-se a uma isenção específica, de não sei quantos por cento, até o valor tal, até o é valor tal, verdade. até o valor tal. Então, pensando na sua lógica que você vem de sistemas, eu também, a gente tem uma abertura muito grande para impostos, para preparar um ambiente para fazer isso. E eu não sei como que é na Europa. Aqui a gente fala que quem trabalha no Brasil com impostos trabalha no mundo inteiro.
porque tá preparado para o mundo, Qualquer entendeu? coisa é fichinha. Só que como que é isso também na Europa, essa parte? Lá é o IVA, né? Lá é imposto imposto sobre o único, né? valor agregado. É um imposto único que vem em cascata, né? Sim. Então é um percentual, falando de uma maneira. Não é um imposto de Simplificado, renda, né? tá bom? É. Vamos falar do imposto sim. comercial, né? Uhum. Então é um Imposto imposto sobre venda. simplificado, é sobre venda e é um percentual que vem sobre cascata. Então, sei lá, vamos dar um exemplo: comprar a caneca lá da indústria X, o imposto, né, na época que eu estava lá era 16%, agora já subiu um pouquinho lá na Espanha. Mas então você paga 16%. Digamos que você pagou US$ 10 na caneca. Quando vai passando nesse ciclo, aquele imposto que foi pago por uma mão, ele é apropriado e aí, digamos que a próxima cadeia vai vender por 20, a próxima por 30. Sim. Então, esse valor pago, ele é abatido na hora do É repasse. como se a pessoa Entendi. comprou por 10, aí vendeu por 15, então o imposto extra é pelos 5, vamos dizer Exatamente. assim. E quem paga o imposto final é o consumidor final. É sempre Ele E que, lá, né? a caneca, por exemplo, de $15, quando você vai pagar, você paga os 15. O imposto já está incluso, Já que nem está no incluso, Brasil. já está incluso. Aqui que a diferença você paga Uhum. 15 mais Faz 7%. mais Isso. imposto, exato. Lá Eu não, estava tentando lembrar como é que é. lá não é o imposto por fora, né? Aqui Entendi. é muito mais claro, né? Essa É coisa dos isso. impostos, que no começo eu confesso que foi difícil me adaptar, é uma surpresa, né? Aqui. Mas aí é mudar a Mas cabeça, né? exato. A partir do momento que você muda a cabeça, você consegue entender melhor. Pra gente que vem aqui, milhas, todo lugar que você vai é milhas, galão, quando você vai abastecer o É carro. verdade. Então, essa questão do imposto. E quanto mais rápido você aprender, melhor você vive nos Estados Unidos. É verdade. É Não é? verdade. É Quanto mais verdade. rápido você aprender como que vive nos Estados Unidos, como que o americano, que é o que o Carlão acabou de falar. O brasileiro vem para cá e quer implantar o seu brasileiro business aqui. Não, ele tem que entender que ele tem que se adaptar à cultura. E eu falo muito isso, eu falo isso pro Carlão. Os Estados Unidos só funciona porque ele é assim. Que se ele fosse igual ao Brasil, ele não funcionaria. Uhum. Se ele fosse igual qualquer outro país, que é uma bagunça, às vezes, ele não funcionaria, ele não seria o que é aqui. Então, não tenta vir para cá e implantar como que você faz. Joga o jogo dos caras Exato. que vai funcionar para ti. E como é que a gente usa aquele termo? A gente estuda, aprende e melhora. E melhora. E é esse ciclo. Então você estuda um sistema, executa aquele sistema e depois você elabora alguma coisa, coloca uma pitadinha. Aí sim você dá aquela pitadinha brasileira. Uhum. Eu uso muito exemplo aqui, né, Fred? A gente fala do futebol americano. Quantos brasileiros, porque o futebol americano tá errado, tá errado. Meu amigo, tá bom. Porque futebol e ele joga com a mão, mas tá bom. No mundo inteiro você tá certo. Mas aqui eles não vão mudar só porque você não acha que é lógico. Então, assim, ou você aprende a viver com futebol e começa a chamar o outro de soccer, ou então vai ter problema. Exato. Eu, quando era criança, quando era jovem, vim morar aqui, me chamaram para jogar futebol, cheguei lá de chuteirinha, shortinho, e os caras todo de capacete, todo estruturado, eu tomei porrada à toa. Então, assim, ou tu aprende, ou tu toma porrada. Mas você usou um exemplo aí que eu achei que é legal, a parte da cultura. Ontem a gente estava conversando a cultura do serviço aqui nos Estados Unidos. O serviço aqui, você contrata um serviço, trocar o telhado da minha casa, o cara chega, 25 mil, toma aqui 25 mil. No Brasil, como é que é? Não, eu vou te dar um pedacinho aqui, depois te dou outro pedacinho, depois outro pedacinho, porque você está acostumado com o pessoal não executando o serviço de uma forma correta. Então, você tem que segurar o dinheiro para ter o controle. Aqui, aparentemente na Europa é parecido, você chega para o cara e diz, eu vou fazer isso para você, tá bom, toma aqui o cheque e te paga até antecipado. Na verdade, aqui a pessoa Porque só executa o serviço se ela recebeu. Senão ela não Exatamente. executa. Entendeu? Exatamente. Eu acho que pelo que você está falando é essa facilidade, que aqui você chega, o cara confia. Aqui a presunção de que você vai executar, de que você está contando a verdade, é 100%. Então, Exato. no Brasil, não. Você está sempre, não, peraí, isso aqui é esquema, peraí, tá bom demais para ser verdade. Eu acho que na Europa, então, você está falando que também é assim. O pessoal é mais fácil. Você tem 3 reuniões e pronto. A desconfiança, o cara quer saber se você sabe executar. Eu acho que se a gente for colocar numa escala, é gradativo mesmo, assim, nesse aspecto, você tem o padrão brasileiro, o padrão europeu está no intermediário e o padrão americano, nessa coisa do crédito, né, do acreditar.
A Europa não é tão assim, né? Claro que é uma economia muito mais pujante do que a economia brasileira, Uhum. né? Não vamos falar em números absolutos, Ah, mas na parte realmente a de fluidez, né? velocidade, exato. Então é diferente, está num nível intermediário Entendi. e o americano é isso, é o business, né? Aqui você entra, Consumismo. o negócio é muito dinâmico aqui, né? Em muitos aspectos. Claro, você tem as dificuldades de quem está Uhum. começando em qualquer lugar, né? Sim. Então, a gente passou por todo esse cenário, vim para cá e confesso que estou ainda nessa fase ainda de descobertas, na fase de início, de retomada aqui, Uhum. E mas reinventar, né? Você tem que se exato, reinventar como exato. empreendedor, como E tem pessoa. muito aprendizado, É né, muito, Carlão? Pô, com você chega certeza. aqui, das conversas que a gente tem mesmo, às vezes aqui, você vai falar, Uhum. pô, uma coisa que eu nem sabia, cara. Como eu falei, eu já vim aqui, já morei há um tempão, mas faz Jovem também, né? jovem, há É. 30 anos atrás eu vim e passei aqui um período, então 30 anos, tinha. então devia ter 5 anos de idade. Isso, Aí. exatamente. E aí eu vim para cá, então já tinha essa facilidade, tinha seguro social, tinha não sei o quê, Aham. mas era uma coisa que como o período que eu passei aqui foi um período curto, quase A próximo a cabeça um não ano, tinha eu a não tinha incorporado os percepção. valores. E aí vem falar, aí você chega aqui, aí você uma vez com a gente conversando, veio falar de credit score. Cara, tipo, o que que é isso, sabe? Tipo, nem sabia a importância desse tipo de Aham. coisa, Mas com não 5 anos sabia. ninguém se preocupa com isso. Pois é. O Credit Score, o Era pessoal por vai se isso, era por preocupar isso. quando vou comprar casa. Tá bom, o americano comprar com 0%, não chega na hora. Como assim? Eu precisava ter isso? É. Como é que eu não tenho? Todo mundo tem, né? Tem quem está fazendo há 20 anos. Mas Exato. é, Então é isso. Então tem coisas que a gente vem e vai aprender aqui na Marra. Agora, é importante ter isso que você falou, né? É desconectar, é aprender com o mercado americano. Então, é uhum. uma coisa que não dá para fazer igual aqui, mesmo porque são dois universos diferentes. É pensar com cabeça de mercado brasileiro e achar que isso vai funcionar aqui. Não vai funcionar. Vai. Não vai. Eu converso com muita gente que a maior dificuldade que eu tenho é de abrir a cabeça da pessoa para entender. Tá bom, eu entendo, lá no Brasil é assim. Faz sentido você quitar a casa o mais rápido possível. Aqui não, aqui você está pagando 3, 4%. Há um tempo atrás a pessoa pagava 2,75%. Meu amigo, você vai quitar uma casa com 100 mil para evitar pagar 2,75 de juros? Com 100 mil, se você não investir e não conseguir fazer US$ 2.700, realmente vá ser CLT, porque você não tem jeito nenhum. Uhum. Entendeu? Mas se a pessoa vai e investe esse dinheiro, a chance de ganhar era 2,75, enquanto a média histórica do SP500 estava dando 8,25. Então, qualquer pessoa numa coisa conservadora consegue ver que você tem um spread ali de mais de 5 a 6% de possível ganho. Então, não faz sentido a pessoa, não, mas. É, mas sim. O mercado é preparado para isso, né, Carlão? É Mas preparado para eu isso, tenho uma né? história que é engraçada, de um cliente meu que eu falava para ele: não quita a tua casa. Você tem, era isso, 3,25 alguma coisa. Não deu 6 meses, lá vem o cliente de novo. Carlão, preciso conversar com você. Ai meu Deus, o que é que tu aprontou? Ele, não, eu fiz tudo o que você falou, Exceto. mas eu quitei a casa. Eu falei, ai Então meu você não Deus. fez Ô tudo. fulano, tá bom. Não fez o Eu só principal. que a única coisa que eu fiz para ele foi quitar a casa. Tá bom. E o que é que você quer? Como é que eu vou te ajudar? Ele, não, agora eu preciso de financiamento para abrir uma empresa. Aí eu, de quanto, amigo? Ele, de X. Isso não foi um pouquinho menos do que você usou para quitar a casa? Ele, foi, mas pelo menos agora eu estou tranquilo. Tá bom, você quitou a casa que você pagava 3,25. Se eu conseguir te ajudar a pegar um financiamento, vai ser perto de 10. Ele eu agora você entendeu, porque lá atrás eu falei, não Exato. paga, não quita. Aí ele foi, pegou 300 mil ou meio milhão, pagando um absurdo. Pois é, pois é. Entendeu agora? Bem que você falou. Tá bom, você só faltou dizer que eu não te expliquei direito. Ele, não, agora eu entendi. Tá bom, mas eu falei, olha a mensagem lá que eu falei para você em letras garrafais. Mas É conta um pra baita gente, aprendizado. Alex, o que hoje você faz aqui É, nos Estados e Unidos? não, ele mostrou para mim um sistema que ele tem de atendimento com inteligência artificial, que foi uma das primeiras pessoas a me explicar legal. Bicho, eu liguei pro telefone que ele me deu,
Aí eu troquei ideia com a AI, fiquei conversando com ela, eu já sabia metade do caminho andado. Oh, meu Deus, Alex, agiliza isso que eu quero para mim também. Então, não deixe de falar sobre isso, não. Já como chiropractor, ele é fenomenal. Ele que ajeita a gente aqui em casa e sem ele a gente nem vive. Eu só vejo as ligações aqui. Um liga quando vê todo mundo se alinhando todo. Hoje mesmo eu acabei Maravilha. trocando a cama de novo. Eu acho que agora eu vou ficar melhor. Então a gente tem a chiropraxia e tem esse sistema aí, que é isso aí depois de tudo. Esse aí eu quero saber especificamente como é que tá. Fala o nome, Maravilha. Exatamente. conta pra Qual é a Maravilha. proposta, o que é que ele tanto faz aí, que o Só pessoal vai antes, gostar desse. só para não amarrar, eu vou não amarrar, para não, Agora não sim, perder. Tá tem aqui, que ó, ficar, tem que tá ficar em ticado. menos de 1 hora isso tudo, viu? Então, Vamos ver o tempo, vamos ver o tempo aí. exatamente. Vai, estamos com tempo, estamos com É. tempo. Aí você tinha me perguntado sobre vir aqui, né? Uma pergunta como que você que falou é, lá como foi a atrás, decisão de de vir vocês para cá, de né? vir pra cá? Aí, lá atrás, passou pela cabeça, assim, claro, né? A gente foi um reencontro mesmo porque a gente não sabia, né? Imagina, a gente se reencontrou em pouco Uhum. tempo, a gente se casou e agora, né? A gente, né? Como marido e mulher, a gente mora aqui, né? Mas lá atrás, é claro, né? No começo a gente tinha dúvidas do que fazer, né? E eu acho que teve dois fatores. Um fator importante, claro, que da família dela, né? O filho mora aqui, aí tem as netinhas e tal. E isso, claro, né? Que tem um peso adicional, né? Na Ela tem boas decisão. amizades aqui também, Tem né? boas Boas amizades, amizades. exatamente. Acho que Bons amigos. isso tava segurando muito ela aqui. É, também, exatamente. E aí, esse é um fator. E um outro fator que, assim, pensando matematicamente, né? Uhum. Estamos num processo de recomeço, né? No sentido de, não um recomeço, claro que a gente já tem ali as nossas, digamos assim, Tem aquela bagagem de conhecimento estrutural, bagagem até mesmo e financeira, financeiro, claro, mas é claro que a uma gente não vai reinvenção. começar, mas é uma reinvenção porque, obviamente, que você Com quer certeza. estar bem no mercado que você vai entrar, né? Uhum. E se você vai analisar o mercado europeu e o mercado americano, falando em recomeço, aqui é o mercado americano, né, gente? Quantas histórias a gente não vê aí, e é verdade, né? A gente não só ouve no noticiário, mas a gente vê aqui na rotina do dia a dia, pô. A pessoa se dedica a alguma coisa, leva a sério e tal, a probabilidade dela conseguir fazer com que aquilo funcione aqui é muito mais rápido e muito mais fácil do que se ela estiver em qualquer outro lugar do mundo, eu acho, né? Eu falo que é o país da oportunidade. A gente tem É. oportunidade para tudo porque as pessoas aqui elas se especializam em algo. Então, eu uso muito o exemplo da construção. Para construir uma casa, tem o cara que só faz a laje, o cara que levanta as paredes, que é a alvenaria. Venceram. Aí O cara vem o do cara das roofing é madeiras, outro. que põe todas as madeiras em cima para fazer o telhado, mas o cara da madeira não é o mesmo cara que faz o telhado. Que vem uma empresa de telhado, põe aquelas madeiras reta, grampeia lá o telhado, põe o telhadinho bonitinho, põe a lona, né, embaixo do telhado. Vem a pessoa do drywall, aí vem os armários. Cada processo é uma A empresa. pessoa do carpete, a pessoa do E não, ar-condicionado, da e não é elétrica, só e é, empresa, né? E não é só empresa, é uma é uma coisa legal logística para falar. fenomenal. E é uma coisa legal a gente falar que Tem que não é construir só a casa em empresa. paredes. Exato, porque não é só empresa, é a posição também para os funcionários, que é Uhum. uma coisa muito diferente do Brasil. No Brasil você contrata a secretária, que ela vai ser secretária, ela vai ser assistente de alguma coisa, ela tem lá no papel uma determinada função, mas às vezes ela abrange, faz muito mais porque é natural do mercado brasileiro Uhum. você ter pessoas que fazem coisas além Queria do agradar um esperado. pouco, quer E agradar o na verdade patrão, o assim vai. brasileiro tem uma É, cultura de falar assim, se a pessoa não faz o além, ela não é proativa. exato. E é o que o americano pensa diferente. O americano Totalmente. pensa, você não precisa ser proativo, você tem que ser especialista. Eu estou te contratando para isso, eu não estou te contratando para fazer o café. Para fazer o café, eu contrato outro. É. Eu quero alguém que atenda minhas ligações, cuida da minha agenda, usando o exemplo da secretária, né? Uhum. Alguém que recebe as ligações, arruma minha agenda. Se eu precisar mandar um e-mail, alguma coisa para agendar, você vai fazer. Isso é o papel da secretária.
Agora, para fazer o café, servir o café, contrata a pessoa para fazer o café e servir. Exato. Então é a especialidade. E lá no Brasil, não. A mesma mulher que responde o e-mail, que responde. Tem até uma brincadeirinha desses vídeos no YouTube que o cara recebe a ligação dele e fala: pô, eu sou o dono da empresa, não sei o quê, vou mandar você falar com o meu gerente que cuida disso. Eu já vi isso. Aí, tá o telefone, tum, daí liga de volta ele: oi, eu sou o Daniel, não sei o quê. É o mesmo cara com outro Tá nome. dentro do carro, Não, no trânsito, com outro. fala com a menina do estoque. Daí ele manda e o cara faz voz de mulher. Então, tipo, o cara, só ele é a Você empresa tem que inteira. valorizar a sua empresa. Viu? Não, eu sou inteligente. Não, inteligente é você ter pessoas focadas, Que trabalhando. fazem bem. Que aí volta o que eu falei. Se você tem a pessoa ali focada, trabalhando nisso, ela produz mais, ela produz melhor. E você dá oportunidade para outros. E você consegue se desenvolver. E os Estados Unidos funciona porque ele é assim. Exato. Se ele fosse O mercado bagunçado, que demanda isso, no final das contas, o mercado que demanda essa especialização, né? É Sim, diferente do Brasil. Aqui o cara, quando você contrata, tanto quem contrata quanto quem vai trabalhar, já sabe o que ele tem que fazer. Exatamente. Então ele, tipo, ele vai chegar lá às 8 da manhã. Uma coisa também interessante aqui, pontualidade, né? exato, Coisas que o mercado brasileiro, bicho, não existe. não. Agora, se o cara veio para consertar o teu micro-ondas, se você pedir para ele ajeitar Não. outra coisa, esqueça. Não vai O cara fazer. é especializado Exato. em micro-ondas, ele não Exato. mexe mais nada. Mas ele vai arrumar seu micro-ondas e vai ficar bom, e ele vai arrumar, né? É isso aí. É É isso, isso aí. pronto. Isso é Então, muito- Isso vem da isso. cultura americana desde lá de trás. A Henry Ford mesmo, ele estabeleceu aquela linha de produção onde o cara só fazia apertar pneu. Ontem eu Uhum. estava vendo um negócio, foi até engraçado. Quem gosta de mexer em coisa de casa, você vê que tem a chave de fenda e a chave, aquela hexagonal, A Philips. a Phillips. Uhum. Aí eu falo, pô, mas a chave Phillips, o parafuso Phillips, quando você vai tirar, aquilo sempre estraga. Aí veio lá um documentário sobre isso. Isso foi inventado, existia o flathead, como eles chamam aqui, a chave de fenda, é melhor de fato, mas não tem nada a ver com o negócio. Porque a outra chave, A chave- Philips? a Phillips, ela é melhor para você parafusar, não foi feito para você tirar. É só você parafusar, porque ela dá mais segmento, ela dá mais direcionamento, então agiliza em muito a construção. Sim. Entendeu? Eles não estão preocupados com quem vai ter que tirar, se vai estourar o parafuso. O negócio é ali, ó. É justamente isso. Eles mudaram o parafuso para que ele ficasse mais fácil a execução Exato. na linha de produção. O depois, aí é outro problema mesmo. Exato, é Você muito precisou mente tirar aquele quadro para americana. mudar para outro, explode tudo aí. E Não, o acabou. Alex não consegue terminar a história. Mas Como foi a continua, decisão de continua. brincar? Não, boa, e é isso. Aí no final você põe tudo isso em cima ali na balança e você fala, bom, para onde a gente vai? Ela vai para lá, né? Porque até então eu estava lá, eu vim, passei um tempinho aqui, mas depois eu voltei para lá. Uma estrutura aqui, uma estrutura lá. Exato, ela vai para lá, ok. Tá bom, então vamos para lá. E aí vim para cá, né? Exato. E aqui chegamos, estamos aqui, né? E aí, E é a isso. partir do momento que você chegou aqui, o que você decidiu fazer? Eu sei que não foi tão rápido, Não, porque a não gente foi. quer se adaptar, entender, mas o que você fez? O Você Alex já tinha falou. aperfeiçoado a sua formatura de chiropractor, né? Já Toda- tinha. eu Aí sempre- terminei ali a Quiropraxia, né? De Eu era quiropraxia, sim. Entendi. Aí terminei a formação em quiropraxia, vim para cá, e aí é isso, né? O que eu vou fazer? E aí é um pouco aquilo que você comentou, né? Eu acho que das primeiras conversas que a gente teve, né, lá atrás, uma coisa que você comentou que é muito verdade mesmo. Você tem que vir para cá e não se preocupar muito em focar um pouco naquilo que você é especialista, né? Naquilo que você já faz bem, não tentar reinventar a roda, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Claro, volto a dizer, né? Quiropraxia é uma paixão, acabou se tornando uma paixão e quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui me apaixonando. É algo que realmente eu levo e vou praticando, né? E vou cuidando, ajudando as pessoas, cuidando das pessoas. Mas eu tenho um background de 20 anos numa outra área, né? E, cara, vou vir aqui, eu tenho os desafios naturalmente, né? Indiferente do caminho que eu vou seguir, mas não dá para deixar o outro de lado, né? São 20 anos ali de experiência, 20 anos de... E aí isso quanto mais o tempo passava, isso começou a ficar cada vez mais claro.
Não, e fica mais claro, porque eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que fazer alguma coisa. Se eu pensasse no negócio, na área de tecnologia, eu já tinha todas as respostas. Se eu fosse falar da área da saúde, eu não tinha, tipo, 50% das respostas. E aí, aonde que eu vou investir? E aí entra, não, ó, o negócio é o seguinte. Conversa, mas nunca pensou em fazer o que você já sabe fazer. Exato. Você está apaixonado por quiropraxia? Siga apaixonado, siga por aí, né? Mas demorou um tempo até sentir essa realidade. Mas, bicho, não dá para deixar de lado aquilo que você faz bem, né? E aí é isso. E aí falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou empreender aqui. Então demorou alguns meses até esse processo, até como um todo, né? Quando vem para cá, era uma coisa e teve que dar entrada na documentação aqui, né? Da parte de imigração e tudo mais. E passa Aquele todo. período que você não pode, de fato, trabalhar. Exato, e isso realmente foi respeitado, né? Então, estou aqui, enquanto Claro. eu estou aqui como turista, é turista, vou ficar aqui realmente sentadinho, parado, e mesmo porque tinha atividades rolando lá no Brasil e tudo mais. E assim que saiu aí a permissão, né, para a gente poder trabalhar aqui, aí muda o jogo. Mas nesse cenário intermediário, já pensando exatamente nisso, eu já abri empresa aqui nos Estados Unidos, já fui preparando ali o terreno para a hora que falar, então tá, ó, agora tá liberado. Não perder mais Pode tempo do que precisa, Exato, né? exato. Porque só nesse isso tempo aí deve demorar. Não é que deve, demora-se uns 2 meses. Exatamente. Para A você. empresa Exato. aqui se abre muito rápido. Uhum. Mas você Algumas já tá todo etapas, preparado. algumas etapas. Exatamente. Tem Uhum. licença, tem isso. É, Tem exato. algumas coisas, que a hora que você vira e fala, posso operar. Exato. É 2 meses. Exato. Em que momento você falou, não, agora eu vou realmente voltar ao que eu sei fazer de fato, não abandonando a paixão pela quiropraxia? Eu vou falar isso errado o tempo todo, mas quando foi que você voltou? Porque para mim foi surpresa, quando você mostrou aquele sistema lá, eu fiquei apaixonado. E que momento foi que você falou, não, realmente, eu vou voltar para aquilo que eu sei. Então, eu E não... ter duas rendas, né? Duas fontes de renda. Exato. Que a gente fala desde o começo. Exato. Quanto mais, melhor. Eu não sei se eu vou conseguir identificar uma coisa específica, mas eu acho que vamos colocar num contexto, né? Como eu falei, a operação no Brasil, ela continua, né? Uhum. A gente segue com os clientes lá no Brasil e tudo mais. Claro que era um outro segmento. E tinha uma coisa, eu acho que talvez a linha tenha sido por aí. Tinha uma coisa que era essas novidades, que já não era tão novidade, né? Era novidade porque virou meio que o hype, né? Uhum. Essa coisa de inteligência artificial, falar de inteligência, falar de inteligência. E aí era muito interessante, porque, pô, imagina, inteligência artificial, quem tá ali, tô falando que tá há 20 anos no mercado, né? Exatamente. Você já ia vendo uma coisinha ou outra que não tinha o nome de inteligência artificial, mas a gente já via aquilo, tipo, se desenrolar num caminho ou em outro, principalmente em áreas de pesquisas, né? Essas coisas aí dos LLMs e tudo mais. E aí, quando vem essa coisa da inteligência, vai mudar a inteligência, vai mudar, não sei o quê, e aí as grandes empresas, esse boom, essa coisa toda. E eu confesso que a Software House, a empresa lá no Brasil, e eu mesmo ficava meio que na superficialidade, porque eu conseguia enxergar aquilo de uma maneira talvez um pouco diferente do mercado. Mas, ao mesmo tempo, claro que a tecnologia ela vai evoluindo, tanto a questão de hardware como de software, e aí vão aparecendo outros usos para aquela tecnologia que até um determinado momento não chamava tanta atenção e agora passou a ser interessante. Eu acho que aconteceu alguma coisa mais ou menos nesse caminho, que eu comecei a enxergar realmente a parte da inteligência artificial como um SaaS, né? Como um software como serviço, né? O SaaS, como fala na área de tecnologia, né? Software como serviço. E Eu não sabia, esse aí eu estava por fora, nem que você explicou. A galera do TI aqui tá viu, ó, voando. Mas sim, tem uma terminologia, né? Que é SaaS, Software as a Service. Todo mundo sabe. Sim, que é Software as a Service, que é quando você tem um software que funciona como serviço. Uhum. E aí você imagina, isso já é uma nomenclatura também antiga na área de tecnologia, mas observando um pouco esse arranjo do que a inteligência artificial hoje é capaz de fazer, e você juntar isso com serviços, pequenos serviços pontuais e específicos, isso é um mega potencial. Então, assim, eu vejo as pessoas falando, e eu não sei até se vou decepcionar muita gente, né? Fala, inteligência artificial vai mudar o mundo porque ela vai substituir o ser humano. Fala, cara, tipo, não viaja, né? Se a pergunta correta, você vai continuar. Exatamente. Ela é ótima para muitas coisas e realmente ela é diferenciada para muitas coisas, mas ela é
uma gigante biblioteca com uma capacidade de velocidade de pesquisa muito além do que a gente está acostumado, mas ela continua sendo isso, né? E aí, o que que a gente vai fazer com isso que vai nos ajudar no dia a dia? Essa é a pergunta. E aí, num determinado ponto dessas dúvidas pessoais e tudo mais, me veio essa ideia, compartilhei, obviamente, né, com algumas pessoas do mercado e tudo, e a ideia caiu como uma luva, assim, falou, cara, você acha que é possível fazer isso, né? As pessoas perguntavam, eu falei, cara, eu acho que sim. Se sim, você vê mercado, né? Porque uma coisa é quem está ali na frente de vendas e outra coisa é eu, que sou muito técnico e burocrático por trás, né? Então tem que ter uma junção dos dois ali. Quando aquilo comecei a ter feedback positivo, eu falei, tá aí, eu vou usar essa parte da inteligência artificial para começar a criar soluções para ajudar as pessoas na rotina do dia a dia. Uma coisa é solução sob medida, outra coisa é você ter uma solução para vender Do- no Exato. wholesale. Qual que é a ideia desse processo? É você trazer os clientes, solucionar pequenas dores Uhum. e para aqueles clientes que tenham dores maiores, a gente agregar uma solução personalizada. Mas já ter um pacote de pequenas soluções que são dores que todo mundo tem. Então, o cara ele precisa de se é alguém que trabalha, vamos falar de alguém que a gente está falando lá, o cara que arruma o telhado. O Uhum. cara tá lá concentrado no telhado, lá, furando, imagina alguém liga lá no meio do negócio. O cara tem que parar lá, se é uma furadeira ou uma parafusadeira, ou sei lá o que, o cara para o maquinário, pega o celular, tá lá em cima, aquele vento, tá, não sei o quê. Pô, não seria legal ele ter alguém com para atender as ligações, para tirar dúvidas, fazer agendamentos e qualquer coisa do outro lado? E aí pensa se esse outro alguém não é alguém que vai custar aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, vai custar $3.000 por mês, $4.000 por mês para poder fazer esse tipo de ação. Uhum. Então, vamos colocar um custo mais baixo para fazer esse tipo de coisa? Ou uma pessoa que, ela é especialista em fazer manutenção de motos, por exemplo, mas ela não entende nada de mídia social. Vamos colocar inteligência artificial para trabalhar e pensar no seu business e fazer as suas postagens na rede social e Peraí, fazer. você está indo muito na superfície. Deu doce aí. Fale exatamente o que é, porque você começou a falar aí do... Fala o nome da empresa. Ah, Para que as pessoas... Exatamente. E aí você explica realmente até com exemplos. Que nem o Carlão O falou nome assim, da eu empresa, liguei como lá é que e a eu pessoa amei pode, isso. pode ter acesso a isso, como é que a pessoa pode ter uma ideia, o site, isso tudo. Ah. Por E que eu tô- explica Por exatamente. que eu quero que as pessoas... você fale o nome da empresa? Porque nesse momento as pessoas vão parar o vídeo, na hora que Uhum. estiver conversando, vão pausar ali e vão buscar. Que empresa é essa? Na verdade, eles vão fazer isso após você explicar o que que a empresa faz. Porque eles vão falar, me interessei, deixa Dá eu pausar ideia o de vídeo que que eu vou tipo de continuar daqui a pouco. solução essa o seu software, o seu app consegue trazer para a pessoa. Então Porque vamos você lá. falou que Explica. pode atender, você está ali, está ocupado, Sim. atende, estou consertando a moto, não pode parar. A maquininha vai lá, atende, e aí? Vamos lá. Então o nome da empresa é QWeb Group. Q, né? A Que? letra Q, web de web, né? Aham, Group de grupo, né? aham. .com. Tá interessado? Em Grupo. inglês, Isso, tá. QWeb Group, em inglês, né? webgroup.com. .com. Perfeito. Entra lá no site, lá tem as informações do que a gente faz, das coisas que a empresa já fez nesse histórico aí de 20 anos, né? E esse aí, que tá o logo é esse que está aí na o tela. logo é esse que está na Então, tela. você que procurar aí no Google, vai aparecer exatamente esse logo e você vai saber que realmente é Que é o Web Group. E aí, como eu falei, né? A ideia é colocar esses produtos divididos em 3 categorias, Uhum. né? Primeira categoria é para aquela pessoa que realmente, ainda hoje, né? Quer queira ou não, ainda tem pessoas que estão fora desse ambiente virtual, né? Sim. Ou que estão começando agora. Então, fazer isso que foi um dos produtos lá atrás, né? Eu acho que isso tem um pouco uma parte emocional, porque é um dos produtos que lá atrás, há 20 anos atrás, a gente começou produzindo sites para as pessoas e tudo mais, é trazer um pouco dessa coisa da produção desse conteúdo, então fazer ele, criar um site para ele dinâmico, para ele, mas com um chat de atendimento vinculado ao site dele. Então, com esse diferencial, vamos usar a inteligência artificial para agregar valor ao serviço que esse cara Como, vai por ter que exemplo, fazer. dá um exemplo do dia a dia aqui na empresa.
pode ajudar alguém. O exemplo é esse. Então, o cara entra e ele, digamos, um consultório, e o cara quer agendar uma consulta. Ele poderia ligar, ou ele pode entrar lá no site, utilizar o chat e fazer um agendamento da próxima consulta dele, utilizando o chat. E a agenda já está ligada ali no chat. Exatamente, já está ligado. Já sabe o horário que pode, que não pode. É como se A disponibilidade. fosse um assistente da inteligência artificial. Isso. É uma secretária da inteligência artificial. Isso. Então, pegando isso para que as pessoas possam entender. Pegando o cara do telhado, pegando o cara da consulta. O cara do telhado, ela é assistente do cara, a inteligência artificial dele. A pessoa ligou lá, ele tá ali trabalhando, ele coloca um bloqueio, bem dizer, e aí a pessoa liga, cai no lugar de ir para a caixa postal, já fala com o assistente dele, deixa um recado, deixa uma... Mas peraí, agenda um horário com ele. Eu vou falar alguma coisa e você me diz se é possível ou não. Sim. Você falou naquela época de educar o sistema. Então vamos ver o exemplo do cara do telhado. O cara está lá em cima do telhado, não vai parar para ficar atendendo o telefone, até porque é perigoso. Ele escorrega, cai e ferrou tudo. Exatamente. Mas a pessoa que ligou está querendo, porque teve um problema, ela pode dizer, que tipo de ajuda você quer? Aí, não, eu estou precisando de um orçamento para um telhado. Aí a pessoa já vai, o AI já vai perguntando o endereço, alguma coisa em telefone, de telefone, porque aí ele já pode achar a casa. De repente, porque aqui também, gente, vocês têm que entender que aqui tem muita disponibilidade de dados. Sim. Por exemplo, se você pega o endereço da minha casa, você tem a metragem do telhado, do teto, de tudo. Então, você consegue fazer um orçamento online. Então, é possível que consiga fazer tudo isso. E aí, quando eu terminar o meu telhado, vamos dizer, eu sou a empresa, eu vou pegar ali, a pessoa já conversou com o chat, com o AI, gerou um lead, gerou um lead, mas já está tudo... praticamente é só eu assinar embaixo de um orçamento e passar para a pessoa. De repente, até automaticamente, tem uma projeção de o seu telhado deve custar entre 20 e 30 mil, alguma coisa assim. É mais ou menos isso que a gente está falando? Essa é a beleza da inteligência artificial, né? Porque ela consegue te dar toda essa dinâmica. Então, os caminhos que você vai querer disponibilizar através do atendimento, quer seja via chat, quer seja via telefone, vai depender de das informações que você quer que ela respalde você. Então, não é uma coisa definida. Então, você tem que imaginar aí Então, na educação que você pode dar... Não tem. O que a gente vai ter limites em algumas coisas por exemplo, se você quiser... Vamos colocar situações que não fazem parte, digamos assim, desse primeiro cenário, porque vão demandar algumas outras pequenas ferramentas e integrações, mas se a pessoa quiser fazer de fato uma consulta a um banco de dados específico que a empresa já tem, ou vão colocar uma loja virtual, ela de repente quer criar algum canal de vendas através de um chat, por exemplo. E aí isso vai ter que se conectar com um banco de dados pré-existente que ela possui e tudo mais. É claro que para isso a gente precisa de uma integração um pouquinho diferenciada, mas é super possível. Então, é a gente usar esse agente... Uma customização, exato. Possível. Para a gente falar dos atendimentos, é você pensar realmente, sabe aquela pessoa que você liga e você tira as dúvidas quando você quer saber mais sobre o serviço, sobre os produtos da empresa? Isso, com certeza, esse primeiro pacote, esse primeiro atendimento, quer seja via chat, via telefone, é super possível e vai depender das informações que você passa. A gente falar do nosso patrocinador aqui, a Deverbo, que a gente não falou até agora. A gente tem a loja da Deverbo. Muito obrigado. Mandaram uma caneca nova, mas tem um lançamento aí que a gente... Vamos fazer. É super legal, mas na próxima a gente mostra para vocês. Então, obrigado, Deverbo. Então, vamos dizer que o pessoal entre no site da Deverbo. Então, tem as canecas disponíveis, mas a pessoa quer fazer algum tipo de customização. Então, eles entram em contato, o AI ele pode perguntar, então eu posso adicionar meu nome? O AI poderia facilitar isso para que não precise que uma pessoa física faça esse atendimento. E que responder nesse tipo de pergunta. Não, se você fizer, como é que eu posso fazer isso? Quando você executar a compra, tem um espaço a mais onde você pode colocar a customização, adicionar o nome. Então, ele pode adicionar isso tudo para facilitar. Exatamente. Ou, por exemplo, o Café com Fred. O pessoal entra em contato para não precisar falar com a gente, porque se a gente não está gravando, não está funcionando. Exatamente. Mas a pessoa pode falar, eu queria participar, como é que eu faço para participar? Aí pode ter essa interação, troca de ideia, onde a pessoa, desde que o AI seja educado naquilo, ou se não Você tem que passar as informações, na verdade, e a IA vai fazer o que a gente chama de vetorização dos dados, né? E alimentar esses dados num banco de dados
específico, né? Até que E vai ponto fazer. isso é parte do padrão ou isso é uma Essa coisa parte customização específica? informacional é padrão. Então, se a gente está falando de informações, isso é padrão. Quando a gente fala de interações secundárias, que é o que a gente está falando, eu preciso agora conectar com um sistema super específico que eu já tenho, eu preciso fazer ações muito pontuais específicas, que vão muito além daquilo que é passar informações ou dar um Fornecer um banco de suporte. dados específico, por exemplo, entrar nesse Exato. banco de dados que dá a dimensão do telhado, um Preciso fazer satélite. cálculos específicos e tal. Aí a gente tem que estudar, Aí, porque, obviamente, assim, você precisa entregar um serviço de qualidade. você Então, precisa ter não é. acesso à informação. Então, se é uma informação vastamente Isso. disponível, E embora as pessoas não acreditem, a inteligência artificial tem limites. Senão, ela pode te responder algo, é, mas não vai ser algo com qualidade. Então, muitas das inteligências artificiais que a gente vê no mercado, ela não deixa você sem resposta, né? Não sei se você já reparou. Você pergunta algumas coisas que são coisas super específicas, ela não deixa você sem resposta, mas necessariamente o que ela está te respondendo não é a verdade, não é a realidade, entendeu? Então acontece. Tem sempre uma variação, pode ser. Porque a inteligência artificial ela é treinada, Ela é né? treinada, E ela é exatamente. treinada, E você adapta ela. Então, por exemplo, né? você pega o seu chat GPT, vamos usar o mais famoso, e fale sobre mim. Ele vai te pegar tudo que você já buscou e ele vai construir o histórico seu. Então, se você buscou como conserta o ventilador, quais são os livros mais vendidos, quais são os santos, não sei o quê. A hora que ele vai fazer um resumo seu, você gosta de Santos, os livros que você mais procurou foi esse, você também é uma pessoa interessada por reformas, porque eu vejo que você não sei o quê. Então ele pega todo o seu histórico e preparado para isso, realmente ele vai te dar essa resposta conforme você preparou ele ali, conforme você vai perguntando ou o tipo de pergunta que você faz, Exato. E né? esse seu exemplo foi ótimo, porque aí responde até a pergunta do Carlão. Então, você imagina que, tá bom, ele tem ali preparado uma gama de informações, mas digamos que o seu interesse específico não é falar sobre as suas buscas na internet, mas sim falar sobre a sua infância, por exemplo. Certo. E aí, para falar da sua infância, ele tem que se conectar com uma gama de informações que não estão disponíveis para ele naquele momento. Certo. E aí entra a customização. Eu preciso, de repente, fazer uma conexão com um banco de dados que vai muito além das coisas que são ali as pesquisas usuais. E aí a gente fala de customização. Mas isso são casos muito além. Para as coisas comuns, de suporte e tudo mais, então tem os 3 serviços. O primeiro é isso, é aquele serviço que é para quem está entrando ali no universo virtual, que vai precisar ali de um suporte, né, na internet com o chat. Esse é o serviço 1. O serviço 2 é um serviço com atendimento telefônico, né, através do telefone. Então, não mais através do chat, mas sim quando a pessoa ligar, vai ter do outro lado um assistente virtual atendendo e dando esse suporte com todas as ferramentas que a gente já comentou, inclusive fazer agendamento e tudo mais. E o terceiro é um suporte para redes sociais, que é uma inteligência artificial que vai fazer ali a geração dos seus posts, você vai direcionar, se você vai fazer as publicações da sua empresa ou do seu business, se é uma campanha de um produto específico, que tipo de imagem você tem interesse, enfim, você faz as configurações a partir dali. Geração de imagem e conteúdo é gerado automaticamente pela inteligência artificial, ela faz a publicação nas redes sociais e a parte mais legal, além de fazer tudo isso, ela responde todos os comentários que acontecem nas redes sociais. Então o cara foi lá e comentou alguma coisa, ela responde, direciona ela, ou seja, ela aquece o seu lead. O cara entrou em contato, falou alguma coisa, ela mapeou que aquilo é um interesse no seu negócio, ela direciona para onde você quer. Olha, manda uma mensagem para a gente aqui no direct, manda uma mensagem para a gente por e-mail, sei lá, você vai direcionar como você quer dar seguimento naquele aquecimento de lead. Muitas vezes, tipo no YouTube ou nas redes sociais, é bom você manter aquele engajamento. Se você consegue responder uma coisa para a pessoa responder de novo, quanto mais interação você tiver, mais... Exato, maior o seu engajamento. E a proximidade que você tem com a pessoa, Alex, peraí, eu acho que a minha questão aqui é uma pergunta que eu já fiz para você não pôde responder na época, e muita gente aqui deve estar tendo essa mesma pergunta.
o negócio é muito bom para ser verdade. Eu consigo bancar um negócio desse? Eu tenho que ter uma Nossa, estrutura milionária? Eu tava com essa pergunta Porque pra você também. eu tô pensando aqui, pô, se esse Quanto- negócio. Qual é eu Não sei sei que você se não está 100% determinado, mas qual é a faixa de preço? Eu não sei se você pode falar, mas Mas qual é a pode. faixa de preço que se inicia Uhum. e uma média para que as pessoas possam ver se é da realidade delas? Ou melhor, vai ser tipo uma mensalidade, o subscription. Não é que você vai pagar Sim. $5.000 Não, para ter não. acesso a um Não sistema. é uma implementação, é um Não. mensal e você Porque seu intuito é utiliza todo o baratear, serviço. levar para todos para poder Exatamente. ficar barato para todo mundo. Então, Exatamente. você já tem alguma coisa, já pode falar, dar uma Já, ideia aí? já tem ideia de valores. O que a gente está aguardando só para lançamento, na verdade, agora, é a gente ter as certificações desses grandes portais que são as Ah. redes sociais. Então a gente entrou numa fase Entendi. de desenvolvimento, que você tem um tipo de acesso, né? E aí a hora que você vai passar para a fase de produção, você tem que entrar com alguns critérios mais burocráticos, até para Até porque você tem que manter a privacidade da exatamente, informação de todo mundo. exatamente. Não pode- Então, a gente tem uma burocracia um pouco maior que demora, está demorando um tempo Uhum. além daquilo que a gente imaginava no começo, mas que faz todo sentido, né? Porque eles Sim. têm que realmente se resguardar, Claro, claro. que realmente a empresa que está do outro lado é uma empresa idônea, séria, que tem toda a capacidade para manter a segurança ali dos dados, né? Então, a gente está nessa fase final de validação. Então, falar para você que a gente vai conseguir colocar isso no mercado daqui 10 dias, não depende mais da gente. Mas tá Nossa bem parte perto. está pronta. Tá bem Mas- perto. Mas está pertinho. Mas Minha devagar. dúvida, pelo que você falou, a parte de redes sociais está guardando ou toda a parte da... É que está tudo conectado no final das Entendi. contas, né? Então a gente tem, quando a gente fala de todo esse mecanismo por trás, ele tem uma série de certificações e de conexões com outras estruturas Sim, que a gente tem que certificar. Então, a gente não vai soltar o pacote. Tem um serviço especificamente que não precisa, é todo interno, 100% da estrutura é interna nossa, mas não faz muito sentido fazer uma campanha inicial se não tiver os 3 serviços rodando. Mesmo porque existe o pacote individual para o serviço e existe um quarto pacote que é a junção de todos. certo. Né? Para quem precisa do chat, para quem precisa do telefone, para quem precisa da rede social, Certo. né? Então a gente está falando aí de serviços que vão rodar mensalmente por menos de $400, ou $500, perdão, por mês, né? Certo. Então, quando a gente está falando pacote completo, pacotes individuais, o pacote mais caro posso estar, me desculpe se eu estiver falando alguma coisa aqui de memória, mas é o de rede social que vai estar $199 por mês, né? Certo. Então, para você fazer várias publicações semanais, para você ter uma quantidade de respostas ali, uma quantidade bacana, né, por Porque também é uma mês. quantidade de processamento grande, né? Por Sim, tudo que está fazendo sim. aí. Eu pago, na minha pessoal, eu pago muito mais do que isso. Exato. Exato. E a ideia é essa, você tem um custo assim, você tem um pequeno custo adicional no primeiro mês, que é o mês de implementação, porque é exatamente isso, assim, infelizmente hoje, eu espero que muito brevemente a gente consiga, ou as empresas de tecnologia consigam fazer um barateamento do processamento das LLMs. É que elas surgiram com uma mentalidade de processamento que acabaram direcionando o uso da inteligência artificial para as GPUs, né? De uma maneira que hoje para você, as GPUs são processadores que têm múltiplos núcleos, que são eles que permitem que tenha essa dinâmica de cálculos matemáticos necessários para rodar uma inteligência artificial. O software da LLM ele roda bem nesse tipo de cenário. Em algum momento, eu imagino, e as coisas já tem um outro projeto ali caminhando para que isso comece a ser possível em outros ambientes, né? Então, a gente vai falar daqui 2, 3 anos, eu imagino, a gente vai ter um barateamento de todo esse tipo de infraestrutura. Por hora é isso, né? Então, quanto mais processamento eu tenha, maior é o custo para o cliente. Então, o que a gente está tentando fazer é criar um pacote que deixe o cliente confortável, para que ele tenha todo esse suporte mensal, que atenda ele de uma maneira realista, né? Não adianta colocar lá, não, tá bom, você vai pagar X e ele vai ter 2 atendimentos e falar, põe crédito, sabe? Exato. Que nem aconteceu com o telefone lá atrás, bom, vou ligar lá
Você ligava com o telefone e logo quando saiu o Pagava telefone, crédito. você ligou Exato. lá, falou 1 minuto, acabou seu crédito. Não, a ideia não é essa. A ideia é você ter um serviço com um valor no qual você Pra- consiga dar o respaldo Pra para que ele. usar mesmo e abusar. Exatamente, para que use, para que você possa ter o benefício Sim. daquele assistente e ele te traga resultado, ele te ajude a aumentar os lucros da sua empresa, né? Então a gente está nesse caminho, né? De criação nesse sentido. Pegou numa Homologação. coisa que nos Estados Unidos é muito comum emperrar. Certificação. Nos Imagina. Estados Unidos Que faz total sentido. faz Uhum. total. Principalmente quando é Não, algo mas que não você é tá fazendo emperrou. pra várias É, pessoas. não, mas não é emperrou. só um processo que realmente É o processo que realmente tem ele, que ser. ele tem que ser, ele tem que ser Tem que ser. burocrático e assim, e eu acho, e no final das contas é assim, e eu tô gostando no final. Claro que não, a gente quer colocar no mercado o quanto antes, né? Mas eu, sendo bem sincero, assim, eu tô gostando desse processo de certificação, porque mostra que a seriedade por trás desses grandes portais. Claro que a gente já fez muitas certificações em outros sentidos, né? Mas mostra a seriedade dessas empresas em algumas certificações novas que a gente está fazendo, de se preocupar realmente com os dados que estão lá atrás e realmente ter você como parceiro e falar assim, não, tá bom, você vai poder usar e eu confio em você que está do outro lado aí para usar os dados que a gente está compartilhando com você, sabe? Então é legal assim isso, sabe? No final você ter essa chancela, por mais que seja um pouquinho mais demorada, mas você ter a chancela ali, quer queira ou não, também te Claro. põe Não. num lugar diferenciado, né? Sim, sim. Para poder O fornecer. Alex tá falando um monte, ele nem tá tomando nada. Já deve estar café Só uma gelado. coisa para aproveitar, Um a gente cafezinho. já fala sobre os patrocínios também e já pede pro pessoal seguir, curtir. Exatamente. Curtam, sigam a The Verbum USA e também a gente, E Café a com gente, Fred, Café nas com nossas Fred. redes sociais. Seguir, o seu tem aqui web ou Tem alguma coisa pro pessoal seguir? tem rede social também? Rede Ou só social? Sim, mas eu sou super low profile. Não Ah, segue não. da empresa tá excelente, tá Então, maravilhoso. Vou fazer Segue- uma proposta diferente para você. Sim, Primeiro, vou já oferecer para você aqui. A gente faz total questão de ajudar nesse lançamento. Quando Sim. for para fazer, a gente quer participar. Se precisar de alguém para testar o sistema, estamos aqui. A gente maravilha, vai ser um e prazer. provavelmente que eu gostaria de ser o cliente número 1. E a gente queria propor, de repente, você fazer um código de desconto, como é muito aqui. Exatamente. Os nossos seguidores e tudo, a gente faz ali, aí você dá não faz risinho, uma brincadeira, 10%, qualquer coisa aí, Pode ser. entendeu? Mas a gente quer participar nesse Temporário, lançamento. obviamente, para que os nossos Claro, seguidores claro. não abusem, Não mas precisa abusar. a gente pode pôr um. Como diz um amigo meu, a gente tem que ajudar os amigos, não tentar prejudicar. Mas Exatamente. é isso, vida de empreendedor. A gente Amigo sabe de- que é difícil, mas também tem seus méritos e essa beleza de poder trabalhar de casa muitas vezes, tem uma liberdade diferenciada. Exatamente. Você já tem filhos grandes, Meus Fred são tem filhos pequenos, então a gente vai ali manuseando tudo. Exato. E Combinado. como Quando aqui tiver o nos lançamento. Estados Unidos, a gente fala os últimos last remarks, não é? Os últimos comentários. A gente pode. Venda seu peixe. Eu não sei o que você pensa, mas a gente pode ajudar em uma questão também, na questão se você quiser fazer um lançamento quando lançar, a gente se junta, a gente chama, pode ajudar a convidar pessoas Uhum. e ir até você no dia, a gente fazer se você nos permitir, a gente faz um pequeno vídeo com você no dia, a gente coloca no nosso canais, no seu, A gente que a gente tem uma ideia de fazer algumas entrevistas com as pessoas em eventos. Então, Isso. se você quiser, a gente participa junto, trabalha junto com você e faz um lançamento Não, do. e eu faço questão, eu quero Vai ser fazer super aquela bacana. ligação que a gente fez 2 meses atrás. Eu quero fazer aquela ligação para a gente poder mostrar para o pessoal. Gente, você não Eu tem tenho uma ideia. dúvida, Virou minha brother assistente dele. Eu perguntava as coisas, ele respondendo, não é possível. mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Esse sistema que você está disponibilizando é para todos ou você está fazendo para os brasileiros? Para todos, eu digo. O americano vai entrar em inglês, ele vai conseguir logar em inglês, vai estar tudo traduzido, ele vai conseguir conversar, aí vai responder ele em inglês. O brasileiro vai entrar em português. O hispânico, venezuelano, mexicano quiser utilizar, consegue fazer Boa isso? pergunta. Se eu for Boa. italiano,
Muda O aí, italiano, amiga. exatamente. Olha O só, inglês é ruim, eu o prefiro nosso, falar italiano. o nosso lançamento inicial, ele está falando da estrutura da página, tá bom? Do nosso site ali, que não tem nada a ver com inteligência artificial. Sim. É a parte de divulgação. A gente está focando em mercado brasileiro e americano e colocando também espanhol, porque a gente sabe que aqui no mercado Claro. americano tem Sim. muita gente que fala espanhol. Então a gente tem as 3 línguas ali para ele tirar as dúvidas e comprar. Entendi. Falando do serviço em si, aí você pode falar em mais de 80 idiomas, automaticamente. Então, Por que eu falo ligou, isso? falou em chinês, aí no meio do caminho você quer trocar para alemão, e depois você vai para japonês, ele segue você e vai falando e vai Por que eu embora. falo isso, Alex? Porque a maioria das pessoas que, com certeza, 99,9% das pessoas que estão nos assistindo fala português. Só que ela tem amigos. De repente ela vai estar numa roda, num churrasco, tomando um vinho com um amigo, e alguém fala, pô, eu queria uma... Eu sei uma. E ela passa. E esse amigo não é brasileiro, é americano, é hispânico. Ele consegue trabalhar com o seu sistema. Sim. Então, por isso que eu perguntei, para que os nossos telespectadores, essa palavra quase travou, eles possam ter essa informação e eles também possam, como o Carlão falou, nós somos amigos empreendedores aqui. O que mais ajuda um amigo empreendedor? Divulgando o negócio dele, curtindo o negócio dele, na rede social, comentando, utilizando o negócio dele e divulgando com outras pessoas. Exatamente, para nós E no aqui. caso dele, facilitando a vida da gente que gosta de empreender. Porque uma ferramenta dessa é uma mão na roda. Exatamente. Imagina Você você economiza aí 3 funcionários. No imagina mínimo. você aí do outro lado, não precisando perder tempo com para organizar tudo isso e a assistente te ajuda. Esse sistema consegue fazer edição de vídeo também? Porque aí é a mão na roda. Pronto. Aí vamos fazer aí. Faz um thumbnail, faz não sei o quê. Daqui a pouco o Carlão olha. o programa dele aqui, assim, e ele lá deitado na cama só fazendo pergunta. Eu posso ficar só aqui, ele mexe meu A gente vai trabalhando depois com as evoluções dele. A ideia é dar esse suporte realmente inicial. E, poxa, é um prazerzaço, né? Estar aqui com vocês nesse vídeo, compartilhando aí Sim. esse momento. Super bacana. E eu já falei, eu falei pro Carlão, falei para você hoje. Cara, é muito legal, assim, ver essa pegada de vocês. Eu acho que tem tudo a ver com vocês dois. E isso, dessa coisa do podcast, é muito bacana. Tem uma sinergia muito legal. Exato. E muito, me sinto honrado No de final, estar Tá aqui vendo, nesse gente? momento. O pessoal escuta. Às vezes a gente tenta ajudar, mas a pior pessoa para você ajudar é a pessoa que não quer ser ajudada. A pessoa Exatamente. que não reconhece que tá indo no caminho errado ou algo desse tipo. Então, assim, é legal ver você falar que não, realmente. E às vezes vem meses depois. Pô, o cara não falou um negócio desse para mim. Aí, ó, é muito bom. Obrigado. É legal escutar essas E coisas. Saber eu que e o ajuda. Carlão, a gente conversou, quando a gente teve a ideia, que no final a gente faria umas 5 perguntinhas de bate-pronto, que nem Maria Gabriela. Ela perguntava e a pessoa respondia. Sabe? Aquela Então, coisa. vamos tentar E aí. a gente falou, vamos tentar. Vai, é contigo. Então, Vai, pô, essas coisas é perigosas, cara. Ela perguntava lá, eu lembro que tinha umas aqui é de perguntas frente que. com o Fred, porque é 2 Freds. Então, de frente com o Fred, não é de frente com Maria Gabriela. Exatamente. Olha direitos autorais, né? Daqui a pouco tá a Marília Gabriela processando essa aí. Mas, olha, Fred para Alex. O que você falaria pro Alex de 20 anos atrás? Siga em frente. O que você falaria pro Alex de 3 anos atrás, 2 a 3 anos atrás, quando você voltou com a sua esposa? Não voltou. esposa, né? Peraí. Atual, Exato. O que é que você falaria para Alex depois de ter voltado para cá? Com a sua Depois antiga de- namorada, atual esposa? Exatamente. Muito obrigado. Explica aí. Não vou Pô, complicar. tá louco. Não, gente, vamos lá. Carlão explicou Eu bem. vou, moleque, O que entendi a você pergunta. falaria pro Alex quando você e a sua atual esposa voltaram a conversar? Se você hoje pudesse dar um recado para ele. Como dizia aquela brincadeira, né? O mundo é uma caixinha de surpresas. Joseph Klimber, lembra disso? Joseph Klimber. A vida Essa é uma daí. caixinha de surpresa. Exatamente. Exatamente. E qual é a surpresa que a vida que você quer ter lá daqui 5 anos? Ah, Nessa caixinha de surpresa.
Eu tenho muita fé, eu coloco isso na mão de Deus. Ele que sabe. Vou fazer uma pergunta, talvez aqui nos dá. Algo interessante que aconteceu nesse seu empreendedorismo que você não esperava, alguma coisa assim de diferente, que você não imaginava que fosse, e aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente, no negócio, até mesmo na vida pessoal aqui. Ah, dentro dessa retomada, eu acho que é se permitir reaprender, Carlão. Eu acho que é isso, é um reaprendizado, né? A gente está num outro país, num outro cenário, outra cultura. Quem está aqui sabe, né, o que é, quão difícil, por mais que as pessoas podem vir aqui de várias situações, e por mais que a pessoa chegue aqui numa posição confortável, tem uma quantidade de desafios tão grande em você viver num outro país, estar num outro país, que eu acho que assim, se a pessoa não vem com a mente aberta para poder se reconstruir de uma maneira bem ampla, sabe? De reaprender, ele vai sofrer demais, assim. E, então eu acho que é isso, assim, esse reaprendizado, sabe? De resgatar coisas que, sei lá quanto tempo não pensava, e agora nessa situação você tem que conviver ali no dia a Coisa besta dia. que muda muito, né? Exato. Então é isso, assim, é essa beleza de estar reaprendendo, assim, todo dia. Todo dia tem uma coisinha nova ali. Algumas Não dá para mais se acomodar, né? não tem Aqui como, não dá tem mais se como. empreender, não dá para se acomodar Não mesmo, tem. não. Não, não tem como. Tem mais uma? Foi o 4. Tô contando. Eu acho que a gente ou contou errado, Ah, Vamos o pensar. que você faria diferente desde que você chegou aqui nos Estados Unidos? Vamos encurtar aqui. O que uhum. você fez, você falou, "Ih, devia ter feito de outro jeito, perdi tempo." Eu acho que nada, Carlão. Eu acho que é isso aí mesmo, é um aprendizado. Eu tô aprendendo, assim, tem muita Uhum. coisa. Tô errando todo dia, assim. Tô tentando errar uma coisa diferente todo dia. Para aprender. Isso Exato. Tô aí. tentando. As coisas que eu já errei, eu tento já não vou repetir. Aí você já não E repete de tô, novo. tô, tô tentando, tô errando todo dia, mas dentro desse processo de aprendizado, assim, tá sendo uma descoberta, assim, um aprendizado, um crescimento bem bacana, assim, bem bacana. Obrigado. Obrigado pela Carlão, sua Prazer. presença. Fred, Bem-vindo muito ao Café com o obrigado. Fred. E foi Bem-vindo. isso, Você se gente. inscreve no canal, curte, comenta, que a gente vai estar utilizando as ferramentas para Eu vou te fazer responder, quem eu vou sabe. fazer uma previsão aqui. Eu tenho certeza que a Alexa ainda vai voltar aqui para explicar mais detalhes, porque esse AI aí Tomara. é fogo, viu? Eu quero ver quando estiver funcionando, porque aí sim, colocar para funcionar aqui ao vivo com a gente, bater um papo com o AI dele, para vocês verem Ele o mostrando potencial pra disso. gente, exatamente. Vai ser um Alex, prazer. muito obrigado. Muito Foi um obrigado. prazer ter você aqui. Obrigado. E espero que isso esteja ilustrado um pouco, aberto um pouco a mente de você que está querendo empreender aqui nos Estados Unidos, acabou de chegar aqui nos Estados Unidos, e ver que não é que é simples, mas também não é nada do outro mundo. Você tem que realmente aprender, errar todo dia e seguir em frente. Como que é É o isso? processo? Estuda, executa e melhora. Eu Amém. fico falando de formas diferentes, mas é a mesma coisa. Estuda, executa e melhora. Só. Aí, montou o negócio, escalona. Faz um Exato. negócio que ganha 500. Precisa fazer 1.000? Dobra. Exato. Entendeu? O americano é assim. O empreendedorismo americano é muito legal porque é isso. Ele faz pequenininho, faz aquela amostra, vê que funciona, melhor. Não adianta Exatamente. querer fazer o melhor software do mundo, porque você não vai terminar ele nunca. Mas você tem que atualizar, pegar os licenciamentos, os registros. E é isso aí. Muito obrigado. Muito Dá obrigado. um joinha aí pra gente, Deixa o segue like. a gente e até a próxima. Até a próxima.